O que são microaposentadorias? O que é que acontece? Vou dar só uma review aqui geral para vocês entenderem. Bom, todo mundo, eu acho que todo mundo mesmo, até dessa geração aqui, todo mundo não é que se preocupa, mas é induzido a se preocupar com o futuro. E aí a gente tem aquele bom e velho conceito de aposentadoria, que é o seguinte: quando a gente chegar na nossa velhice, a gente ter uma renda, a gente ter como sobreviver sem precisar trabalhar, né? Recentemente rolou toda aquela... Tá rolando ainda, mas é porque um assunto chega, outro sai. Antes do coronavírus aparecer, por exemplo, eu nem sei se pode falar coronavírus aqui para não cair a live, mas antes de aparecer, as pessoas falavam muito da reforma da Previdência, por exemplo, estava super em alta. Hoje em dia nem se fala tanto, mas estava se falando da reforma da Previdência e certeza que vai voltar daqui uns dias, assim que esse caos passar, que é o quê? O governo precisa estender aí o tempo de trabalho, o tempo de contribuição das pessoas, né? Por quê? Porque a expectativa de vida aumentou e a conta da Previdência, que é antiga, já não bate mais, e antes que venha a falir, né? Se é que já não está falido, ninguém sabe, a gente precisa... A gente não, né? Os políticos lá, os mandatários, precisam resolver essa questão. Por quê? Porque todo mundo se preocupa com o que vai acontecer no futuro, na velhice, né? Então a gente tem esse conceito muito bem enraizado de se preocupar com o futuro. Então, o pessoal da economia, os conselheiros de plantão, seus pais, seus avós, sua família, seus amigos, todo mundo vai falar que você tem que se preparar para o futuro. Então, a gente trabalha enquanto jovens e adultos e para que no futuro a gente não precise trabalhar e a gente consiga viver de renda, ter uma aposentadoria e não depender do governo. Então, essa é a premissa principal. Só que o que acontece? As pessoas confundem a questão da aposentadoria com adiar os sonhos, adiar coisas que você gostaria muito de fazer em vida, você adia para a velhice. Então, por exemplo, a gente, por conta desses conceitos de aposentadoria, a gente às vezes sonha em fazer uma viagem internacional, por exemplo, e adia para a nossa aposentadoria. Só que, às vezes, quando a gente parar de trabalhar, quando a gente puder parar de trabalhar, e se a gente vai poder parar de trabalhar, né? Depende do que a pessoa faz em vida, do trabalho, das economias que faz, dos investimentos, a gente acaba que vai estar velho, sem conseguir aproveitar. Eu acho que é a mesma coisa, por exemplo, você adia tanto para ter um filho, se planeja tanto, e quando você tem um filho, às vezes você não tem nem coluna mais para poder você ensinar o filho a andar. Eu, por exemplo, sinto dor na coluna ensinando meu filho a andar. Meu filho só quer ficar andando agora e ele é baixinho. Eu não consigo mais aproveitar, e olha que eu só tenho 33 anos, estou acabado. Eu não consigo aproveitar meu filho em sua totalidade. Se eu tivesse mais novo, talvez, ou se tivesse no gás que eu tinha quando eu tinha 25 anos, 24, 25 anos, físico mesmo, eu aproveitaria mais meu filho e poderia ajudar mais ele. Então, isso pode acontecer também quando a gente deixa os nossos sonhos para o futuro. E aí, o conceito de microaposentadoria, ela vem atrelada a um conceito que é dos novos ricos, que são pessoas que aproveitam que tem microaposentadorias, ou seja, que programam sua vida para ir realizando seus sonhos de tempos em tempos, para não deixar os sonhos para o futuro e acabar não conseguindo realizar. Então, basicamente isso. Tem até um detalhe que, né, você falou aí, vem as crenças, né, que você não pode ter essas mini aposentadorias, micro aposentadorias. As pessoas dizem que você tem que ter lá na frente. Tem também aquela a expectativa, que é inclusive uma coisa que já foi estudado. Várias pessoas, depois que se aposentam, entram em depressão, curtem um período, né, com as expectativas que eles tinham,
de fazer algumas atividades, fazer algumas coisas, fazer uma viagem internacional, vou usar como exemplo, fazer aquela viagem, mas depois disso não tem nada planejado. E sendo que essa viagem que ele fez, ele poderia ter feito antes, porque a grande questão entra aí também é que as pessoas pensam que para realizar seus sonhos, você precisa ter muito dinheiro. E não funciona bem assim. A matemática não é exata dessa forma.